Liberdade, o mito da Revolução Francesa, a face oculta da suposta liberdade revolucionária. Nesse vídeo nós vamos comentar um pouco da liberdade no contexto da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ficou famosa por aquela tríade, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? A Revolução Francesa propriamente é a revolução, né? Talvez a mais importante da história, e os efeitos dela a gente sente hoje no dia a dia, ainda que não pare para pensar sobre isso. Então, o sistema político, o sistema métrico, o direito, muito do as relações de trabalho também tem uma influência na Revolução Francesa, coisa que não é pouco comentada. Então, o que aqueles revolucionários lá, a partir de 1789, impuseram para a França, aquilo se espalhou para vários locais do mundo e influenciaram de modo decisivo a sociedade. Por isso nós podemos dizer que o que aconteceu na França foi realmente a revolução, né? Ercole Consalvi, um cardeal que acompanhou aquele tempo, comparou a revolução ao dilúvio, né? Teve um antes e um depois muito diferente um do outro. E nesse vídeo nós vamos comentar aqui da liberdade, né? Então, supostamente, né, está escrito aí nos livros de divulgação ruins da Revolução Francesa, estou rindo para não chorar, de que, então, a Revolução Francesa lutou pela liberdade, em nome disso se combateu a suposta tirania de Luís XVI, se combateu sobre os supostos abusos da Igreja Católica, sobre os supostos abusos dos nobres, se levantou contra a opressão, contra a tirania, conquistou lá a Bastilha, derrubou a prepotência dos poderosos, etc. Então, a liberdade talvez seja aquela primeira coisa que vem à mente da Revolução Francesa. O povo pegou em armas e rompeu os grilhões e humilhou os poderosos, e a partir disso uma sociedade maravilhosa teria começado e tal. Isso é o que os livros falam, né? Na realidade não foi nada disso, né? Com base nessa suposta liberdade se estabeleceu a lei dos suspeitos, que suprimiu a defesa dos réus nos tribunais, né? As pessoas podiam ser condenadas à morte na Revolução Francesa só por mera suspeita. Se alguém lá poderoso, lá ligado aos revolucionários, não simpatizasse com alguém, aquele alguém ia ser condenado à morte, simples assim. Não tinha liberdade nenhuma. Você não tinha liberdade de defesa, não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade de ser contra a revolução, não tinha nada disso. Essa suposta liberdade estabeleceu a escravidão de leis arbitrárias, né, que impunham goela abaixo da população, coisa que elas não queriam. Estabeleceu a tirania de Robespierre e de Napoleão. Lembrando que Napoleão foi o realizador da Revolução Francesa, né? Ele mesmo disse isso. E depois, sobre essa liberdade sanguinária da Revolução Francesa, se inspirou muito, né? Lênin se inspirou na Revolução Francesa, né? E outros comunistas e revolucionários se inspiraram nele. Aliás, muitas dessas revoluções criminosas, sanguinárias comunistas foram supostamente inspirados na liberdade, né? Então, vamos romper os grilhões dos proletários, oprimido pelos industriais, vamos dar liberdade para o povo. Essa linguagem que se baseou Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, e mesmo Mussolini, Hitler e outros, né? Todos esses tiranos, assassinos e brutais, muitos deles se inspiraram na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi mãe, na realidade, de todas essas revoluções comunistas que surgiram no século XX, e todos esses líderes sanguinários justificavam seus crimes com base na liberdade, igualzinho como aconteceu na Revolução Francesa, né? A única liberdade que na realidade havia nessa revolução era dos líderes, né? Que podiam fazer o que quisesse. Daí dois exemplos, né? O Carrier, o carniceiro de Nantes, né? Que entrava nas prisões, escolhia os jovens para fazer orgias
e depois mandava matá-los, né? Ele tinha liberdade, né? Agora aqueles jovens, não, né? Ou então o Saint-Just, né? Uma das figuras mais abjetas da Revolução Francesa. O Saint-Just, certa vez, se interessou por uma dama, só que como ele não teve o amor correspondido, ele mandou matá-la e, não contente com isso, mandou um cirurgião retirar a pele dessa coitada jovem e, com essa pele, foi feito um colete. Sim, um colete de pele humana, o colete dessa jovem que o Saint-Just mandou matar. E o Saint-Just usava esse colete de pele humana dessa mulher todos os dias. Isso ele não foi exceção. Na Revolução Francesa se usava roupas feitas com pele humana. Havia um courtume especializado nisso, né? As pessoas usavam as calças, né? Com isso, coletes e outros itens de vestimentos com pele humana, né? Então era assim. Eles tinham liberdade. Saint-Just tinha liberdade. Ah, não teve o amor correspondido, mandava matar, ainda mais teve liberdade de fazer um colete de pele humana, né? Essa liberdade maravilhosa aí da Revolução Francesa, né? Foi a liberdade que escravizou espiritualmente o povo, que só podia acreditar nos falsos dogmas da Revolução, né? Então aí supostamente estavam combatendo dogmas, estavam dando liberdade para as pessoas, mas quem não acreditasse nos valores da Revolução Francesa ia para a guilhotina, né? Então, essa é verdade, essa é a liberdade maravilhosa daquele tempo. Napoleão disse certa vez, né? O que é que fez a revolução? E ele mesmo respondeu, a vaidade. A liberdade não foi senão seu pretexto. Bela resposta, belo comentário. Napoleão era do mal, né? Mas era inteligente. E assim é verdade. Se a liberdade, se ela não estiver submetida às virtudes, levará o homem a ser escravo dos seus vícios, né? Então, aquela pessoa que quer ser livre, quer fazer tudo que quer e não quer estar submetido às virtudes, ele vai se tornar um escravo dos vícios, ele não vai se tornar uma pessoa livre, vai virar um escravo, né? Pensando assim de modo mais metafísico, eu recomendo a carta encíclica do Libertas Prestantissimo, de Leão XIII, que define a liberdade. Lá foi o melhor texto sobre a liberdade já escrita do Leão XIII, né? E lá ele coloca que a liberdade, na realidade, é a faculdade de escolher entre os meios que conduzem a um fim determinado, todos lícitos, claro, né? Então essa é a definição certa de liberdade, e não a da Revolução Francesa, que era só para os líderes, hein? A gente do povo não tinha liberdade nenhuma, né? A gente do povo que falasse qualquer coisa que os revolucionários não gostassem, terminavam na guilhotina, e ainda as peles podiam ser usadas por os revolucionários usarem como roupa, né? Então, liberdade só para elite, né? Bom, nós vamos fazer um lançamento no dia 2 de julho, nós vamos fazer um lançamento de 2 livros, né? Nós montamos aqui uma editora de nome Caravelas, e os nossos primeiros lançamentos serão sobre a Revolução Francesa, né? Nós vamos lançar 2 livros tendo o tema esse maldito acontecimento de 1789, né? E na live do dia 2 eu vou adiantar, eu vou falar o nome dos livros, eu vou falar um pouco do teor desses trabalhos, né? Então eu convido a todos para entrar no grupo do WhatsApp e receber em primeira mão, né, o convite para a live aí do dia 2. Vamos fazer aqui na sequência, né, outros vídeos, né, sobre a fraternidade, igualdade, né, essa maldita tríade aí da Revolução Francesa, uma coisa assim simplesmente aí horripilante, né? Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.